Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos continuar falando a verdadeira história do reformador Martinho Lutero. Mas antes de prosseguir, eu preciso fazer um anúncio muito importante. Sabe, certa denominação romana vive falando mal de Martinho, dizendo todo tipo de mentiras e falsidades. Por isso decidi que falarei de Lutero em 3 vídeos e não em apenas 2, tá bom? Quero e preciso contar toda a história deste grande servo de Deus para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está bem? Tendo feito este anúncio, vamos dar sequência ao tema de hoje. Lembrem-se que na descrição do vídeo colocarei, além da bibliografia, de sempre, os links dos temas anteriores para que você possa assistir e entender melhor o que estamos falando. Meu nome é Diego Isalraldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Como falávamos no vídeo anterior, Lutero estava enfrentando terrível batalha contra o catolicismo que movia céus e terra para destruí-lo e a toda sua obra. No entanto, a coisa tomou um giro inesperado. Um novo imperador entrou em cena. Carlos V estava subindo ao trono da Alemanha e é claro que o Papa mandou emissários para dar-lhe os parabéns. O que ele realmente queria era ganhar o rei para eles e pedir-lhe que destruísse Lutero. As coisas como devem ser, transparentes. Mas o seu amigo, o eleitor da Saxônia, insistia que o imperador não tomasse qualquer decisão antes mesmo de ter a chance de ouvir Lutero e as ideias que ele defendia. Catolicismo apertando de um lado, o eleitor do outro, caramba! Coitado de Carlos, não sabia nem o que fazer nem o que dizer. Afinal, um concílio nacional alemão se reuniu, porque havia importantes questões a serem decididas e debatidas, coisa que o catolicismo não queria, porque eles pensavam que se fosse dada a chance de Lutero falar, estariam em grandes dificuldades. É difícil defender uma posição usando baboseiras como magistério ou tradição oral. Esta era o principal medo de um dos mentirosos e manipuladores mais baixos que o catolicismo pôde criar. O arcebispo italiano Girolamo Aleandro tinha sido especialmente comissionado pelo Papa para resolver a questão de Lutero. No concílio, que tinha por nome Dieta, seria em Worms, e ele meteu pressão em Carlos V por causa da bula papal que condenava Lutero como herege. Ele não podia ter um salvo-conduto do imperador para se apresentar, à Dieta, e este infelizmente cedeu e deu ordens ao eleitor de não trazer Martinho com ele, a não ser que ele se arrependesse dos seus ensinos e escritos. Sabe o que esta situação me fez lembrar? Eclesiastes 10:16, que diz: como é triste a terra quando governada por uma pessoa imatura. Situação difícil, não acham? Aleandro não ficou satisfeito com essa vitória, mas meteu muita pressão mesmo para conseguir a total destruição do reformador alemão. Como é interessante de ver os métodos do catolicismo quando discordam deles, não é? Aleandro não parava de xingar Lutero, dizendo coisas como sedição, rebelião e blasfêmia. A veemência e paixão mostrada nessas atitudes não fez outra coisa a não ser deixar bem claro que os membros da Dieta e da população no geral, qual era o verdadeiro espírito que impulsionava os representantes de Roma. Os murmúrios que se faziam ouvir bem sigilosamente eram: eles são movidos a ódio e vingança muito mais do que pelo zelo e piedade. A sorte de Lutero era que, apesar de Aleandro querer que Carlos V faça cumprir as bulas papais contra o reformador, o imperador não podia sancionar essa morte se os príncipes não concordassem também. E eles não concordavam, pela graça de Deus. Quando chegou o momento de apresentar o seu caso, Aleandro usou toda a habilidade que possuía para apresentar Lutero como o pior dos hereges do planeta. Ele atacou a verdade bíblica defendida pelo reformador com todas as suas forças. Ele ia tão longe como lhe era possível. Uma das frases mais ridículas dita por ele foi a seguinte: nos erros de Lutero há o suficiente para assegurar a queima de 100.000 hereges. Sei. Em conclusão, ele se esforçou ao máximo para jogar desprezo aos adeptos da verdade protestante. Jean-Henri Merle d'Aubigné, um ministro protestante suíço e historiador da Reforma, disse que Aleandro falou a seguinte baboseira: o que são esses luteranos? Uma quadrilha de insolentes pedantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum a quem transviaram e perverteram.
quanto lhes é superior o Partido Católico em número, competência e poder? Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples, advertirá os imprudentes, firmará os versáteis e dará força aos fracos. Uma viagem pela galáxia inteira, ida e volta mesmo a desse Aleandro. Mas devemos confessar que essa sempre foi a estratégia de Satanás contra os filhos de Deus. Costumam insultar, inclusive em nossos dias, dizendo coisas como: quem são esses pregadorzinhos de meia tigela? Nós do catolicismo escrevemos a Bíblia e a escrevemos para os católicos. Não sabem de nada, falam de coisas mentirosas. Mas verdade seja dita, não apresentam nenhuma evidência bíblica das suas afirmações. Engraçado, né? O discurso de Aleandro produziu uma impressionante e profunda impressão na Dieta. Lutero não estava presente para refutar magistralmente usando apenas a Bíblia. Ninguém tentou defender o reformador. Era um pensamento geral da Dieta entregá-lo a Roma e destruí-lo de uma vez por todas. Porém, Deus não ficaria parado ouvindo essas coisas. Lutero podia não estar presente, mas Deus escolheu outro servo dele para falar da absurda corrupção católica. O Duque Jorge da Saxônia se levantou e descreveu com terrível precisão todos os crimes do papado. Ao concluir, ele disse: tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma. Toda vergonha foi posta à parte, e o seu único objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. De maneira que os pregadores que deveriam ensinar a verdade nada proferem senão falsidade. E são não somente tolerados, mas recompensados, porque quanto maiores forem as suas mentiras, tanto maior o seu ganho. É dessa forma impura que fluem tais águas contaminadas. Ai, é o escândalo causado pelo clero que arremessa tantas pobres almas à condenação eterna. Deve-se efetuar uma reforma geral. Uau! E novamente digo, uau! Uma acusação tão cirúrgica e direta nem mesmo Martinho poderia ter feito. E isto dito por outra pessoa que não ele, deu maior peso às suas palavras. Como resultado, uma comissão foi imediatamente formada para apresentar um relatório das opressões papais que tão esmagadoramente pesavam sobre os alemães. Uma lista com, presta atenção, 101 especificações. Juro para vocês, 101. A comissão entregou este documento nas mãos de Carlos V e pediram insistentemente que medidas definitivas fossem tomadas a respeito. Dito isto, a Dieta pediu o comparecimento de Lutero em sua presença, e apesar de que Aleandro rogou, protestou, ameaçou, o imperador não teve outra saída que sacramentar o pedido da Dieta e concedendo a Martinho um salvo-conduto para ir e voltar a um lugar seguro. O reformador, no entanto, não iria sozinho. Além do mensageiro imperial, 3 amigos de confiança foram com ele. Philippe Melanchthon, que era um jovem muito inteligente e promissor e era seu fiel discípulo, estava disposto a ir com Martinho até a morte, se necessário. Rogou e rogou, mas Lutero disse que não. Se alguma coisa acontecesse com ele, todas as esperanças da reforma cairiam nos ombros de Melanchthon, e seria sua missão levar avante essa obra. As notícias da sua chegada em Worms repercutiu por tudo quanto é lado, e apesar de que os adeptos de Roma tentaram dissuadi-lo de tudo quanto é forma, não teve jeito. Lutero disse que se apresentaria, não importava quais forem as consequências. Uma multidão enorme apareceu para saudar o reformador. Comparecimento assim nem o imperador teve quando veio a Worms. Carlos V se reuniu com seus conselheiros, para ver como agiria diante da chegada de Lutero. Entre eles havia um padre católico severo que disse o seguinte: temo-nos consultado muito tempo acerca deste assunto. Livre-se, Vossa Majestade Imperial, de uma vez deste homem. Não fez Sigismundo que John Hus fosse queimado? Não somos obrigados a dar e nem a observar o salvo-conduto de um herege. Ah, a Igreja do Amor. No dia seguinte, Lutero foi conduzido à Dieta, estava diante da mais poderosa Assembleia Cristã do mundo.
Lucas 12, 11 e 12 diz: quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Nos momentos de maior necessidade, Jesus seria seu escudo e proteção. Ele não tinha nada a temer. E quando for a nossa vez, também não precisaremos temer. Era uma situação bem interessante, porque o papado já o havia condenado à morte, mas a Alemanha não tinha atendido a sua ordem. Roma descia do seu trono, do seu pedestal, e era pela palavra e ação de um mísero monge que essa espantosa e maravilhosa humilhação estava acontecendo. Conduzido a um lugar bem na frente do imperador, um oficial imperial se levantou e fez apenas 2 perguntas a Lutero. Apontando para os livros, ele perguntou se ele os reconhecia, e se estava disposto a se retratar das opiniões emitidas. Lutero, respondendo à primeira pergunta, disse que os livros eram o mesmo dele. Quanto à segunda pergunta, respondeu que, como era uma coisa muito mais complexa, precisava de tempo para pensar e responder com claridade para não pecar contra Deus e os homens. Lutero procurou em Deus, através de sua palavra, nos seus próprios escritos, toda a informação necessária. Quando ele se apresentou à dieta no dia seguinte, estava calmo e sereno. Nenhum traço de dúvida ou consternação podia ser encontrado em seu rosto. Olha, eu não posso falar palavra por palavra o que Lutero falou, porque senão esse vídeo teria horas e horas. Preciso resumir e falar os detalhes mais importantes, está bem? Continuando. Lutero disse que seus escritos deviam ser divididos em 3 partes. A primeira falava sobre assuntos de fé e boas obras. A segunda expunha os crimes do papado e a terceira ataca erros que as pessoas atribuíam à Bíblia. No entanto, ele confessou que em alguns momentos em seus escritos tinha sido mais violento do que realmente precisava. Afinal de contas, meus queridos, ele era meramente humano e não Deus. Durante todo o tempo do seu discurso, Lutero falara em alemão. Foi-lhe pedido que repetisse tudo em latim, e apesar de estar exausto pelo esforço, repetiu tudo em latim. Deus estava dirigindo isso. Pessoas não haviam entendido direito da primeira, mas na segunda sim. Roma, pensando que a batata de Lutero estava assando, que nada, eles estavam sendo totalmente derrotados. E já que não estava dando nada certo, começaram a apelar para insultos, maldições, com uma pitada de magistério, sabe? Táticas clássicas do papado. Roma disse ao imperador que seria perigoso governar sem o apoio da Santa Sé, e isso teve um peso enorme em sua decisão. Carlos V decidiu que seguiria a fé católica e que tomaria todas as medidas possíveis e impossíveis para erradicar qualquer heresia, seja protestante ou não, contra o catolicismo. Verdade seja dita, muitos hoje em dia fazem a mesma burra decisão. Confiar em tradições humanas antes do assim diz o Senhor. E aqui precisamos fazer um comentário que acredito ser importante. Nós protestantes não somos contra a tradição. Somos a favor dela. É muito boa. Sério mesmo. Mas quando devemos escolher entre tradição e a palavra de Deus, meu amigo, meu querido, não tem jeito. Nem em 10.000 anos vamos escolher a tradição. Sempre terá o está escrito peso maior em nossas vidas. Tendo feito esse comentário, sigamos. Falávamos que as pessoas escolhem um elemento humano sempre, não importa quantas evidências, quanta luz você possa trazer à vida delas, não adianta. Sempre vão querer ficar de bem com o mundo e deixar a Deus de lado. João 15:22 diz: eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Muitos naquela dieta tiveram a oportunidade de seguir o caminho certo e não o fizeram. Pilatos também teve sua chance e o jogou fora por honra e poder humanos. Agripa também rejeitou a mensagem dada por Paulo. Nobres e prelados tentaram reconciliar Lutero a Roma, e se ele tivesse cedido em um único pontinho que fosse, toda a batalha teria sido perdida, todo o esforço feito, enfim, a desgraça teria sido geral mesmo. Porém, Martinho se manteve firme e decidido, e quanto a isso, Satanás pouco e nada pôde fazer.
Apesar da decisão de Carlos V e da aparente vitória do romanismo, o salvo-conduto dado a Lutero lhe dava passagem segura de volta a Wittenberg, e assim sucedeu. O reformador foi embora de Worms. O eleitor da Saxônia e amigo de Lutero, Frederico, juntamente com os príncipes que eram amigos mais próximos do reformador, foram embora logo depois dele. Eles tinham um plano para lá de maluco para proteger Martinho da fúria combinada de Carlos V e do papado. Enquanto voltava para casa, Lutero fora emboscado na floresta, preso e separado de seus assistentes e amigos e precipitadamente transportado para o castelo de Wartburgo, que era uma isolada fortaleza nas montanhas. Tanto o sequestro como o esconderijo foram de tal maneira compartimentalizados que até o próprio Federico, por muito tempo, não teve a mais mínima noção de onde fora levado o servo de Deus. Se ele nada soubesse, nada podia revelar. Convenceu-se de que Lutero estava bem e, com isso, ficou satisfeito. Que isso tenha acontecido foi muito bom para ele. Ser retirado da vida pública lhe deu a oportunidade de descansar. Mas um espírito tão ativo não poderia ficar quieto por muito tempo. Sua pena escreveu inúmeros folhetos que circulavam por toda a Alemanha e também estavam trabalhando na tradução do Novo Testamento para o alemão. No seu Patmos rochoso, continuou ele por quase um ano inteiro, proclamando o evangelho puro e condenando os pecados de seu tempo. Mas também, o que aconteceu? Lutero também ficou ali para sempre? Naquele castelo, né? Como continua essa história tão incrível e cheia de reviravoltas? Bom, na semana que vem teremos o último episódio da história de Lutero. Então não perca a conclusão na próxima semana. Bom, meus queridos, como é bom conversar com vocês sobre a verdadeira história da Reforma Protestante. Vocês se inscreveram no nosso canal? Seguem nosso Insta? Por favor, não deixe de fazer isso para que o YouTube e o Instagram te avisem quando novos vídeos e publicações forem feitos. É muito simples, mas nos ajuda um monte, sabia? Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.